Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou-se o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornou a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta palavra, é ouvido de todos. E lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E lhes disse: sem dúvida me direi este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui tua palavra tudo que ouvimos sem ter feito em Cafarnaum. E disse em verdade: digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Na verdade vos digo, de muitas viúvas existem em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte em que toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado o profeta, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos nas sinagogas estavam ouvindo estas coisas e se encheram de ira. E levantaram-se e expulsaram da cidade e levaram até o cume de um monte em que a cidade deles estava edificada, para dali ser precipitado. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam a sua doutrina, porque sua palavra era como autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, exclamou em alta voz, dizendo: aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste nos destruir. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Podeis se assentar. Querido e querida, Jesus está realizando seu ministério. Segundo a história, ele começa realizando um milagre em Cafarnaum. Cafarnaum, território dele, casa dele, aonde ele realizou, pelo menos na Galileia Baixa, 80% dos milagres do seu ministério. Mas ele sente no seu coração em voltar à pátria, ao solo pátrio, e rever os amigos, rever as pessoas, rever aqueles que um dia estiveram com ele. E ele vai a Nazaré. E quando ele chega a Nazaré, o texto vai nos dizer que Jesus até consegue ter uma boa recepção entre os seus. Mas chega o dia
que ele vai à sinagoga ao sábado, como é costume dos judeus guardarem o sábado. Diz o texto e a história que Jesus, chegando no templo, põe na tela o Salmo 61, o Salmo Isaías 61. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, para que ele lesse diante de todos. E o texto sagrado vai nos dizer que agora Jesus vai ler o livro de Isaías. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade dos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando ele cita esse salmo, alguém vai lhe dizer algo que mexe comigo. Esse não é aquele Jesus que cresceu em nosso meio. Como é difícil ser aceito por alguém que conhece a tua intimidade. Como é difícil ser aceito ou ter autoridade espiritual sobre a tua vida. Por quê? Porque às vezes a pessoa conhece detalhes da sua vida. Ela conhece os pormenores da sua vida. Ela conhece as suas fraquezas. Ela conhece as tuas falhas, como todo ser humano tem falha. Eu digo até no ministério, às vezes alguém diz: você não vai ser pastor porque entrou na tua intimidade e mexeu com aquilo que estava com você. Não vai ser presbítero, não vai ser um cooperador, não vai ser um diácono. Jesus está voltando ao seu solo. E certo é que ele está profetizando, anunciando. No dia de sábado, dentro da sinagoga, Elemacamassúria, Telemaracia. Você vai voltar a ter autoridade dentro da tua casa. Você vai voltar a ter respeito pelos teus. Os teus te olharão com olhar de profeta. Os teus te olharão como alguém que tem autoridade. Eu quero profetizar que quando eles te verem, eles vão te ver de joelho, pagando preço, orando, buscando, jejuando. Quando todos estiverem tomando café, você vai dizer: hoje eu não posso. Eles vão ver o outro lado da sua vida. Deixa aqui tomar. O problema aqui está na intimidade. Quantas mães estão aqui? E às vezes o filho não para ouvir um conselho. Não para dar ouvido a uma instrução que a mãe dá. Porque é mãe. E às vezes nós somos tentados a dizer: eu queria que o pastor viesse à minha casa.
para ele orar por essa situação. Mas eu quero reverter essa situação. A autoridade de Deus está com você. Deus te deu autoridade sobre esta situação. Deus te deu autoridade por aquilo que você está passando. Alguém vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente eu vi mudança na minha mãe. Verdadeiramente eu vi mudança no meu pai. Verdadeiramente eu vejo a minha mulher como uma santa mulher de Deus. Quantas mulheres não são proibidas de vir para a igreja por causa do marido, que não é crente e não entende o teu processo? Eu entendo você, que foi tão machucado na igreja, porque alguém entrou na tua intimidade. Foi lá conhecer a tua intimidade. É por isso que eu vou estar aqui, de quarta-feira, não quinta, quarta-feira, 2h da tarde. E de domingo eu chego 1h antes, seja de manhã, seja à tarde, para poder aconselhar quem precisa. Começa domingo que vem, que hoje é anúncio. Então o texto vai nos dizer que agora gera uma necessidade de credibilidade. Jesus está lá. O bom mestre está lá. Ele está olhando. Ele está vendo que eles se maravilharam. Mas alguém diz: esse não é José, filho de Maria, aquele a quem eu conheço, aquele que eu andei junto, joguei bolinha de gude? Esse não é aquele que necessitou de ajuda porque estava precisando ou passando por necessidade? Uns acreditam, outros desacreditam. Levante a tua mão direita. Deus devolverá autoridade para você. Talvez você precise mudar algumas coisas, seu temperamento, porque se você é sanguíneo, você briga sem pensar, e depois você vai pensar nas consequências. Se você é um colérico, você pede alguém a fazer alguma coisa, essa pessoa demora, vai lá e você faz e acaba brigando com a pessoa porque diz que ela é lenta. Mas não é que ela é lenta, às vezes ela é melancólica, está fazendo cálculo para poder fazer. Ou ela não tem estrutura. E sabe que eu ouvi de alguém? Não cobre. Eu vou falar de novo. Não cobre a fazer de uma pessoa que está mal, porque ela não tem como te oferecer. Não adianta você cobrar de alguém que está mal. Resultado, ela está precisando de cura, e esse culto será um culto de cura para quem precisa ser sarado na alma. Gostei da guitarra.
Quem é casado está aqui. Esposa está aí. Olhe para a esposa e diga: não me cobre, porque às vezes eu não estou bem. Primeiro entenda se eu estou bem, aí eu consigo te oferecer alguma coisa. Mas Deus restaurará a mente. Deus restaurará o coração de alguém. Deus fortalecerá. Existe um livro de Tim LaHaye chamado Temperamentos Transformados. Tem aqui na livraria. Temperamentos Transformados. Aí Jesus, eu disse que é rápido minha mensagem. Aí Jesus vai falar primeiro que Elias, num tempo de fome, num tempo de fome, foi enviado a uma única mulher. Quem sabe Jesus veio pela tua causa hoje? Não, você não entendeu. Quem sabe Jesus veio pela tua causa hoje? Se você não crê, eu tomo posse, viu? E o texto vai nos dizer que ele vai por causa daquela mulher, por causa daquela. Havia muitos, calma que eu vou entrar no contexto. Havia muitos paralíticos, cegos, mancos no tanque de Siloé. Mas Jesus vai entrar no tanque de Siloé por causa de uma pessoa que estava sofrendo há 38 anos. E Jesus é um psicólogo por excelência. Ele vai dizer assim: há quanto tempo você está aqui? Ele diz: há 38 anos. E ele vai dizer assim: será que porventura esse tempo não esfriou a tua fé? Ele diz: não, eu sei que há um mover, mas toda vez que eu vou entrar, alguém entra antes de mim. Mover das águas. O tanque é Betesda. O tanque é o quê? Sabe o que está faltando em Betesda? Compaixão. Sabe o que está faltando em Betesda? Eu me preocupar com quem está do meu lado. Porque em Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, alguém está preocupado com si e não olha que tem alguém do lado pior do que ele. Jesus vai resolver o teu problema de quem está do teu lado. Se você mostrar compaixão, você mostrar o quê? Compaixão. Você precisa ter compaixão de quem está do teu lado. Você precisa ter compaixão das pessoas que Deus colocou no teu caminho. O texto vai nos dizer que Jesus vai dizer para ele: pega a tua cama e anda. Ele imediatamente se levantou.
E eu amo essa fase, sabe por quê? Porque nem todo mundo é do mover. Sim ou não? Você vê alguém andando, às vezes, depende do culto. Você vê gente rodando, vê gente cortando laço. Você vê gente rodando, já falei, né? Vê gente dando lugar ao Espírito Santo. Aí você diz, eu não sinto nada. Eu não vejo nada. Eu não tenho entendimento do que está acontecendo. Mas fique em paz. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e abatido. Você acha que um homem com 40, 38 anos tem força para entrar no mover? Mas deixa eu profetizar, eu gosto, eu vou dar lugar. O que o mover não fez na tua vida, Jesus vai fazer por você. O que o mover não realizou em você, existe um Deus. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a tua história. Hoje aqui, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta, faz a nuvem descer, faz a água. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem Deus, pega o homem sem Deus e derrama o céu. Seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começar. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Ele vem quando tudo parece perdido, quando o desânimo toma conta da gente, quando a gente não tem esperança para coisas novas. Ele vem. Mas Jesus vai dizer algo que mexe com eles. E o que mexe com eles? Jesus não veio senão para uma viúva serepta. Põe na tela. Serepta de Sidom. Serepta de Sidom. Serepta de Sidom. Alguém está olhando. E preste atenção. Vai dizer, como pode ele relatar esse texto de uma mulher
de Serepta de Sidom, que era a casa de Jezabel. Sendo que, se o Messias vem, ele vem primeiro aos judeus, na concepção deles. Como pode Deus socorrer quem está fora? Posso ser sincero? A ajuda da gente às vezes vem de quem não é crente. Verdade ou mentira? Fala para um crente que o Saulo tem um restaurante, ele tem uma sanduícheria que faz lanche. Quantos irmãos da igreja vão lá? Pouco. Quem mais tem comércio aqui? Quem mais tem comércio? Ninguém? Quem vai na retífica do nosso irmão? Quase ninguém. A minha irmã lá trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Não, do lado. Salão de cabeleireiro? Aí, ligeirinho. Sei não, hein? Cadê o ligeirinho? Eu vou pegar ele. Meu cabeleireiro está ali, o Nildinho, junto com o ligeirinho. Está aqui a Tânia, que cuida do meu cabelo, aplica aquelas injeções. Agora eu estou usando pipepídeos. Já ouviram falar de pipepídeos? Já ouviram falar? Consulta no TikTok. Está nascendo cabelo num cara que fez implante. É bom demais. Olha aí. Você que tem o cabelo ralo, você que tem o cabelo que está começando a cair, você não tem força no cabelo, para engrossar o cabelo, está aqui a Tânia. Quer fazer implante, está com o cabelo ruim, está aqui a Tânia. Tem mais alguém que é empresário? Marcelão trabalha com o quê? Loja de móveis. Quantos crentes vai lá, Marcelo, da igreja? Vai alguns? Então tá bom. Onde é? Estrada turística do Jaraguá? Então tá bom aí. Já tem mais um imóvel. Que os crentes ajudem os domésticos da... Tem mais alguém? Mais ninguém? Mas preste bem atenção. Eles começam agora a mudar a concepção. Por quê? Porque tem gente que pensa que você só tem que andar com crente. Mente pequena. Como você vai evangelizar alguém se você não tem contato com essa pessoa? É gostoso dentro da igreja. É gostoso ter amigos de oração. Eu preciso de amigos de oração. Elaine me cobrou. Cadê Elaine? Elaine trabalha com móveis. Você que precisa fazer móveis, armário, cozinha. Você que precisa fazer planejado. Está lá Elaine. Filma lá, nego. Tem que filmar todo mundo que eu falo. Aí, ela me cobrou e disse assim. Ela me cobrou e disse assim: Salgado, e aí o monte? Deus colocará no teu caminho amigos de oração. Mas Deus também vai colocar gente que não é crente lá no teu trabalho, lá na tua faculdade. Aí sabe o que você vai fazer? Vai dar testemunho. E sabe o que vai acontecer? Quando ela passar por dificuldade,
é você que ela vai procurar. Eu quero profetizar que seu marido vai ver Deus em você, sua esposa vai ver Deus em você, o teu casamento será uma bênção, os teus filhos verão Deus em você, você será até... Receba graça de Deus para poder fazer a diferença aonde quer que você esteja. Receba graça. Aí Jesus vai falar de mais uma pessoa, põe na tela. Primeiro ele vai ensinar que o evangelho não é só pelos ímpios, mas principalmente para quem te fez mal. Como é difícil perdoar. Como é difícil perdoar quem te fez mal. O perdão não atrasa a vida do outro, atrasa você. Você se torna uma pessoa rancorosa. Você se torna uma pessoa, não o texto que nós referimos. Você se torna uma pessoa rancorosa. Você se torna uma pessoa que em vez de falar, ataca. Em vez de receber, você se arma. E isso está fazendo mal não para o outro, mas para você. Porque aí a sua vida... Ah, pastor, mas eu fui traída. Ô querido, crente é você. Diga, crente sou eu. Diga, crente sou eu. Pode ter feito mal, pode ter te machucado, pode ter te ferido, pode ter feito o que quer que seja contra você, mas Deus manda eu lhe dizer que você vai fazer a diferença a partir de hoje. Sabe quem vai ligar para quem te atribulou? Você. Porque isso está estragando a sua vida. Está estragando o teu emocional. E isso eles estão falando dentro da sina. Dentro da onde? Dentro da onde? Da igreja. Volta um texto, um antes. Volta mais um. E aí? Ele foi enviado às mulheres sereptas de Sidom. E eu vou terminar. Diga, eu vou perdoar. Eu vou liberar. Porque perdão, diga isso, perdão não é sentimento, é decisão. Você precisa perdoar, porque senão você não ajuda. Pensa a cabeça deles. Como pode Jesus agora perdoar cheio de viúva em Israel? E Elias poderia ter ajudado a todas, mas ele foi a uma. Que não é nem crente e quer saber?
desgraçou Israel, acabou com Israel, trouxe doutrinas que não era para trazer, inventou uma nova religião, dizendo que Acabe, dizendo que Baal e Azera eram os deuses da terra. Como pode? Então eles mudam. Se você vê o texto anterior, eles se maravilharam. Mas quando começa esse texto, enche de ira. Passou. Passa um texto. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi perdoado, senão Naamã, um rei sírio. Todos vocês conhecem a história. Todos. Havia um rei sírio, havia um general sírio que havia atacado Israel, batido Israel, arrebentado Israel. Aí uma menina que estava lá, eu quero entender essa menina. Ela está cativa dentro do solo, dentro de um lugar, mas ela está dando testemunho. Deixa bater, deixa falar. Espiritualmente você sabe que não é ele, é o diabo. Então você vai fazer a diferença. Vai orar por eles, vai jejuar por eles, vai pedir a Deus por eles. Quem está entendendo, levanta a mão e adora a Deus. Havia muitos leprosos, mas ele curou. Naamã vai dizer: desce 7 vezes no rio. Desce quantas vezes? Só que eu não posso nem te atender, que eu estou em audiência. Com quem? Com Deus. A tua oração é maior do que qualquer problema. Às vezes é difícil orar, parece que a panela de pressão começa a chiar mais alto, parece que o filho chega, parece que a tua mente começa a vagar, parece que as coisas, você lembra de coisas para fazer que você não lembrou antes de dobrar o joelho para orar. Mas Deus te dará concentração para orar. Deus te trará um tempo de oração para você. Você vai voltar a orar como um dia orou. Vai voltar a jejuar como um dia jejuou. Vai se levantar para a glória, louvor, adoração do nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que pode, daquele que faz, daquele que muda, daquele que restaura. Deus se levanta. Entendo o meu próprio agir. Eu preciso encerrar. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo meu próprio agir. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo.
Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável. Oh, não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não Você não é mais seu. Você tem um dono. O pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh. E reina Espírito sobre a carne. Perdoe, ame. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui curado. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pegar Jesus, fica aí. Eles vão pegar Jesus e vão levar para o precipício. Há uma multidão lá. Há uma multidão lá. Daqui a comparecer com urgência lá no carro. Há uma multidão lá para lançar ele no precipício. Pode passar. Passou. E levaram ele no cume do monte. Para lançar ele por terra, lá de cima do monte. Mas vira para o teu irmão e diga: se não é tempo de Deus, era para você ter pecado. Deus está no controle de tudo. Eu preciso falar de novo para alguém: Deus está no controle de tudo. Eu preciso dizer para alguém: se não é tempo, o mal não acontece. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não vai te desamparar. Quem está comigo, joga a mão para cima e dá glória. Liberta-me de mim.
Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver entrando, leva-me a lugar. Vira para alguém e diga: se não é tempo, o mal não perdurará. Deus está quebrando nesta noite, nesta manhã. Ela manifestou o demônio sozinho. Traz para frente, traz para frente, traz para frente, traz para frente. Homem da calavaia, a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Olha, Maia, Telebaracia, Calabarassúria, Debaia, Laia, Jove, Gelitza, Baia, Telebarassúria, Telebarassúria. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Deus está aqui quebrando cadeias. Se você notou, se você notou, quando eu disse que Deus estava quebrando cadeias, o mal se manifestou. Nada ficará parado na sua vida. O diabo não terá poder de neutralizar o bem que você vai fazer para Deus. Não, não, não canta, Léo. Toca essa guitarra, meu filho. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Telebarassúria, Telebaracia, Telebacandaramaia, Telebarassúria. Pode expulsar, Saul. Te revelas a mim. Te revelas a pra mim. Tu te revelas a mim. Te revelas a Só mim. tá orando, só tá orando. Pode ficar tranquilo que tá só orando por ele. Vai ser expulso esse mal. Quem acredita, diga amém. Quem acredita que Deus está quebrando cadeia, diga aleluia. Dominacia, demacia cama, dominarauê. E os sinais seguirão aqueles que creem. 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 Os sinais, toca o chofar. Meu Deus, uma da calamassúria, telebaracia, camanaracia, tá, camanassúria, debácia, camanaiacé. Tem milagre na casa, tem milagre na casa, tem milagre na casa. Pode procurar o caroço, pode procurar a eternidade. Faz o que você não fazia. Receba o teu milagre agora, 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 agora. Sinais estão acontecendo. Chora, guitarra.
força, eu não vou desistir. Que os profetas se levante, que uma nova geração se levante, que Deus venha curar feridas, traumas, que a ação do Espírito Santo te ensine a perdoar, que a ação do Espírito Santo te ensine a estar mais próximo, que a ação do Espírito Santo fortaleça a sua vida, que a ação do Espírito Santo venha curar feridas do passado, que a ação do Espírito Santo venha trazer um novo delébia, delebaracia, dolemarasúria, calamaracia, tá? Pastora Ana Paula, apóstola Ana Paula, a presença de Deus está nos curando, apóstolo. Seria de mim sem ti? Aí o povo quer que eu termine o horário de jeito. O senhor está me policiando, mas não tem jeito. Que seria de mas o senhor tem que continuar até eu me acertar. Sem ti, sem ti, sem ti, sem ti. Diga glória. Há uma unção em nosso meio. O que o mover não fez, Jesus vai fazer por você. Acredite nisso em nome de Jesus. Um novo tempo está chegando. Deus vai te ajudar. A mim e a você. Amém. E que se levante os profetas, e que se levante os missionários, porque a obra é grande, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Ela me acha e atai a sério. Me dá suri me comandar alguém. Estou em vosso meio, trazendo restauração. Conheça as feridas. Mas desci nesta manhã para restaurar os contritos. E dar forças àqueles que perderam vigor. E diga a vós que o novo tempo está chegando. Curo feridas do passado nesta manhã. Ai que repaie pública nubique meia labra caese. Conheça cada um de vós nesse lugar em particular, diz o Senhor. Nakamanto
refacia le profumanda cai. E cuido desta casa com zelo. Namando coise lekei incho leki mandaye ayoko hasie negi shekai no kumidekyo repai kamandio mandakovia. E diga a vós, aquietai-vos e sabei que eu cuido dentro desta casa. Kanubiende kasie ripine anda caicho. Não vou desamparar nenhum de vocês. E fiquem na minha paz, diz o Senhor.